Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nosso casamento não andava bem já fazia tempo. Muito tempo que ela vinha se comportando de um jeito assim esquisito. A Marina já não era a mesma de tempos atrás. Tinha mudado comigo, mas isso em todos os sentidos, inclusive na cama. Sempre que eu tentava conversar com ela, sabia se estava acontecendo alguma coisa? Ela tinha a mesma reação, dizia que não era nada, que era impressão minha. Só que eu sabia que não era. A gente não estava bem. Sabe, Igor? E tudo acabou culminando numa tarde de sábado. Lembro que eu cheguei do serviço e ela estava me esperando para a gente conversar. Perguntei do nosso filho e ela disse que estava com a sua mãe. Daqui a pouco eu também estou indo para lá. Foi o que ela falou, que nosso filho estava na casa da mãe dela e que dali a pouco ela também estaria indo para lá. Na minha inocência ainda falei, tua mãe vai fazer alguma coisa especial hoje? Deixa eu ir junto também. Vou só tomar um banho, Jorge. Você não está entendendo, Jorge. Eu já levei todas as nossas coisas para lá, minhas e do Guilherme. Ué, mas a troco de que isso? Tô te deixando. Como assim me deixando? Jorge, a gente não tá bem já há muito tempo e você melhor do que ninguém sabe disso. Não adianta ficar se enganando. Tô indo embora. Olha, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu sabia que o casamento não andava bem. Claro que eu sabia. Mas uma coisa é saber que não está bem, outra coisa é ouvir tua mulher dizendo que está indo embora de casa. Eu sei que hoje em dia isso parece até que normalizou. As pessoas se casam e se separam o tempo todo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que para mim não era. No meu caso, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Nunca. Por pior que estivesse a nossa situação, eu pensava que a gente ia conseguir superar sempre. Só que infelizmente não foi o que aconteceu. Tentei fazê-la mudar de ideia, mas não adiantou, porque a pessoa já tinha até levado as roupas dela e do nosso filho para lá, imagine. É porque ela já estava decidida. Já não tinha mais nada o que eu pudesse fazer. Numa última tentativa de amolecer seu coração, eu ainda falei: o que eu vou fazer sozinho nessa casa, Marina? O que vai ser de mim? Sabe o que foi que ela respondeu? Nada. Só ficou me olhando assim com uma cara de pena, mas não disse nada. Não dava para acreditar. Tudo chegando ao fim. Nosso casamento, nossa família, eu e ela, nosso filho. Depois de tantos momentos felizes que a gente tinha passado. E foram muitos. Contando o tempo de namoro, mais de 11 anos. Eu continuava a amá-la de todo o coração. Por isso senti daquele jeito, mas senti muito. Sabe, o coração doeu. Custei acreditar. Depois que ela se foi, não sei nem explicar do jeito que me senti. Uma sensação horrorosa. Eu tinha uma família e assim, de uma hora para outra. Sabe o que é? Você tem uma família, 11 anos uma família, e de um dia para o outro não tem mais nada. Não escutava mais a voz do meu filho pela casa, nem a voz da minha mulher. Não escutava nada. Silêncio total. Fiquei ali me torturando e me perguntando o que é que eu tinha feito de tão errado. Me senti muito mal, incompetente, porque
não tinha conseguido manter a minha família unida. Para se ter uma ideia do estado em que eu fiquei sentado ali naquele sofá não sei quanto tempo. Chegou a noite, chegou a madrugada, e eu permaneci ali sentado, olhando para o nada, imóvel, pensando na droga da minha vida, na minha mulher, no nosso filho, dos rumos que tinha tomado o meu casamento. No dia seguinte, eu ainda continuava daquele jeito, sabe, anestesiado. E à tarde, resolvi ir até a casa da minha sogra para ver se conseguia falar de novo com a minha mulher. Queria ver o meu filho. Imagine como não devia estar a cabecinha dele. Só que chegando lá, a surpresa. Meu filho estava lá. A Marina não estava. Ela tinha saído. Aliás, a surpresa foi maior ainda. Porque não é que ela tivesse saído de manhã. Ela não tinha dormido ali. Quando eu soube disso, fiquei sem saber o que pensar. Mas como assim não dormiu aqui, dona Maria? Dormiu onde, então? Minha sogra, ou por outra, ex-sogra, né? Só deu de ombros. Não sei, Jorge. Ela disse que ia sair. Com certeza dormiu na casa de uma amiga. Liguei para ela várias vezes, mas quem disse que ela atendeu? O detalhe é que a sensação que eu tive foi de que a mãe dela sabia de alguma coisa. Sabia e não quis me contar. Sabe o que eu fiz? Mesmo contra a vontade da minha sogra, mesmo ela tentando me impedir de todas as formas, levei meu filho de volta comigo para casa. Era meu filho. Eu tinha o direito de ficar com ele. Se minha mulher quisesse levar adiante aquela história de separação, tudo bem, mas o meu filho ficaria comigo. A troco de quê que ela levou o menino de casa? Se era para deixá-lo lá com a avó. E olha, nem precisou perguntar 2 vezes se ele queria ir embora para casa comigo. Ele já foi balançando a cabeça dizendo que sim. À noite, ela ligou e toda nervosinha. Que história é essa de você ter vindo aqui na casa da mãe buscar o Guilherme? Hein, Jorge? Quando ouvi a sua voz, senti um aperto aqui dentro. Mas respirei, até porque eu já estava me preparando. Procurei manter a calma. O Guilherme também é meu filho, Marina. Algum problema? Aliás, foi ele que pediu para voltar comigo. O Guilherme é uma criança. Viu? Não tem de querer nada. De mais a mais, eu sou a mãe dele. É comigo que ele vai ficar. Pra quê? Pra você deixar o coitadinho sozinho aí com a tua mãe e sair bater perna na rua? Onde você passou a noite? Eu tava com uma amiga. Mas isso não te interessa, viu? Não tem que ficar dando satisfação. A gente tá separado, você esqueceu? Eu tô indo aí buscar o Guilherme. Nem venha que você vai bater a cara na porta. Deixei bem claro que ela não ia me afastar do meu filho. Queria sair de casa? Queria curtir vida de solteira? Passar a noite em casa de amiga? Amiga! Pois que fosse. Mas o meu filho ia ficar comigo. Inclusive chamei o Guilherme, perguntei se ele queria ficar ali com o papai ou voltar para casa da avó. E ele disse, de um jeito que não deixou dúvida, que não queria ir para casa da avó coisa nenhuma. A Marina ouviu, claro, porque eu coloquei o telefone pertinho da boca do menino, para não haver dúvida. É claro que eu queria que isso a fizesse mudar de ideia. Se ela falasse que iria voltar, porque não queria ficar longe do Guilherme, eu a receberia sem problema nenhum.
mesmo que sua volta não tivesse nada a ver comigo, fosse só pelo menino. E veja, não usei meu filho para fazer chantagem. Eu realmente não queria ficar longe dele. Até pensei que ela fosse aparecer em casa para tentar levar o moleque de volta com ela. Fiquei esperando, na verdade. Só que adivinha, isso não aconteceu. Esperei em vão. Sabe o que a pessoa tomar a decisão? Ela não queria ficar comigo. Queria ficar batendo perna na rua, dormindo fora de noite e deixando o filho aos cuidados da mãe dela. Vida de solteira. Era isso que ela queria. O detalhe foi que ela aceitou o menino continuar ali comigo, pelo menos durante algum tempo. Inclusive trouxe as coisas dele de volta, que estavam lá na casa da mãe dela. Aí ela vinha vê-lo de vez em quando, passava um tempinho ali com ele. Tentei conversar com ela 2 vezes. Pedi que ela reconsiderasse, que ela pensasse melhor. A gente tinha uma família. Meu Deus, 11 anos, marido, mulher, filho. Pedi que ela voltasse para casa. Cheguei a me humilhar. Mas tudo que eu falei entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela não escutava o que eu falava. Parecia uma mulher assim, sem sentimento, sem coração, sabe? Passou 1 mês, 2, 3. E nesse tempo todo, não vou dizer que eu sabia que ela estava saindo com alguém, porque seria mentira. Não soube que ela andava saindo com alguém. Tinha as minhas desconfianças. É claro que eu tinha. Até porque depois que me deixou, repito que ela passou a curtir sua vida de solteira de novo. Vivia saindo com amigas, final de semana, mas nunca soube, assim com certeza absoluta, pelo menos, que ela estivesse com outro homem. E era isso que a minha ex-sogra dizia quando eu aparecia com o Guilherme lá na casa dela. Só que é claro, né, que a velha não ia contar, né? Só que sempre que eu ia, ela quase nunca estava lá. E quando eu perguntava, invariavelmente, a minha ex-sogra respondia: saiu com umas amigas. Deve ter dormido lá na casa de uma delas. Quem conhece é que te compra. Não vou mentir. Me doía saber que a Marina andava caindo na noite. Tinha quase certeza que tinham sido aquelas amigas, as amigas solteiras do trabalho dela, que haviam feito a cabeça da Marina para ela resolver se separar de mim. Eu tenho certeza. Naquele tempo que ficamos afastados, não teve um dia que eu não tenha sofrido. Pedido a Deus que a fizesse mudar de ideia. Eu continuava amando a minha mulher. E apesar de tudo que tinha acontecido, se ela resolvesse voltar, eu juro, a receberia de braços abertos na mesma hora. Nem tocaria no assunto. Não faria cobrança, nada, eu juro. Era a filha da vizinha que tomava conta do meu filho para eu poder trabalhar. Era ela que eu pegava na escola, que ficava com ele até eu chegar, inclusive no sábado. E naquele sábado, assim que cheguei do serviço, lá por volta das 5 da tarde, aquela surpresa bem desagradável. Aliás, não era a primeira vez que isso acontecia. A Marina estava ali, volta e meia ela fazia isso. Aproveitada que eu não estava, para ir passar um tempo com o nosso filho. E toda vez que eu a via, sentia aquele aperto no peito, porque continuava sentindo amor por ela.
Fazia 4 meses que a gente estava separado. Só que, olha, dessa vez, eu podia até estar enganado, mas ela estava diferente. Para começar, conversou comigo de um jeito como há muito tempo não conversava. Eu até meio que mudei de humor, porque quando vi que ela estava ali, tive aquele desconforto, assim, achando que ela quisesse levar o menino para casa da mãe dela. Mas não, ela estava diferente. Repito, até conversar comigo ela conversou, coisa que ela já não fazia muito tempo. E parece, pelo menos foi a sensação que me deu, parecia até que ela estava com uma certa ternura assim no olhar. Ué, me perguntei em pensamento, o que será que está acontecendo? Não sei, a certa altura, parecia até que ela estava com um semblante assim, meio triste. Não sei, achei estranho. Percebi que ela estava, pelas coisas que ela começou a falar, bem diferente de como ela era, ela estava meio sentimental. Aí me aproximei, perguntei se tinha acontecido alguma coisa, estava tudo bem com ela. Ela deu assim um sorrisinho triste e falou: sei lá, Jorge, às vezes acho que eu sou uma tonta. Tonta? Como assim? Tá dizendo isso por quê? Sei lá, é que apesar dos pesares, eu tinha uma vida boa aqui com você, com o Guilherme. Você sempre me tratou bem. Ela falou aquilo e, para minha surpresa, começou a chorar. Um choro assim contido, mas até o Guilherme perguntou por que a mãe estava chorando, mas ela não respondeu. Eu também voltei a perguntar o que tinha acontecido, mas ela não quis se abrir comigo. Juro, por um momento, cheguei a pensar que ela fosse dizer que estava arrependida. Pelo menos foi o que ela deu a entender quando disse que tinha sido uma tonta, quando resolveu me deixar. Quem sabe até fosse pedir para voltar. Sabe aquela esperança assim? Meu Deus, como eu queria que isso fosse verdade, que isso acontecesse mesmo. Ela não pediu exatamente isso para voltar para mim, mas falou: será que eu posso levar o Guilherme para dormir comigo hoje lá na mãe? Ou então, sei lá, de repente eu posso dormir essa noite aqui com ele? Eu me ajeito com ele lá no quartinho. Claro que pode, Marina. Você pode fazer o que você quiser. Você é mãe dele. O Guilherme, coitadinho, ficou todo feliz. Imagine. E eu, então? Olha, eu não sei qual de nós dois, se eu e ele, ficou mais feliz. Me bateu uma sensação tão grande de, sei lá do quê, uma sensação assim gostosa, uma empolgação, uma euforia. Até meu coração começou a bater mais forte. Inclusive, pelas tantas eu falei: ó, se você quiser, Marina, a gente pode ir lá na tua mãe, lá, buscar umas mudas de roupa pra você. O que você acha? Ela disse que não precisava, que estava bem assim. Quando anoiteceu, ela foi preparar um jantar pra gente. E olha, eu devo ter ido até a porta da cozinha umas 50 vezes, só para olhar ela de costas ali, de frente pro fogão, pra pia. Olhava e ficava sonhando acordada, sem acreditar que aquilo estava acontecendo mesmo. Quem sabe fosse um recomeço? Quem sabe aquilo fosse um ensaio de uma reconciliação?
Por isso, até para não assustá-la, preferi nem falar sobre a gente, sabe? Sobre volta. Achei melhor deixar tudo assim acontecer naturalmente. Foi tão bom jantar em família. Principalmente porque havia aquele clima leve, assim. Apesar de ela continuar com aquela cara assim. Não sei, ela estava triste, estava com aquela carinha de choro. Depois que ela tomou banho, eu lhe arranjei uma camiseta minha para ela dormir. Quase a convidei para dormir comigo ali no meu quarto, mas, repito, não queria estragar tudo. Avançar o sinal. Estávamos nos preparando para dormir. Quando, de repente, escutei aquela buzina na frente de casa. A buzina, assim, chata, insistente. Parecia que tinha alguma pessoa doida ali buzinando na frente de casa, sem parar. Eu estava saindo do quarto para ver o que estava acontecendo. Quando escutei a voz de alguém lá fora. Marina! Eu sei que você está aí, Marina. Sai aí para fora, preciso falar com você. Era uma voz de homem. Fiquei sem entender nada. Quem poderia ser? Dali a pouco, o cara gritou de novo. Atende esse telefone, pelo amor de Deus, Marina. Preciso falar com você. Tu sabe que eu te amo, Marina. Não faz isso comigo. Senti aquela tontura. Saí na janela para ver aquele carro parado ali na frente de casa e aquele imbecil gritando sem parar. Naquelas alturas, os vizinhos também já tinham se aglomerado na janela. Parecia até que o sujeito estava bêbado, só podia estar, para estar berrando daquele jeito. Juro, meu sangue subiu. Minha primeira reação foi querer sair lá para fora e peitar o cara. Sabe, encarar o sujeito. Fazer aquele cara engolir aquilo que ele estava falando daquele jeito com a minha mulher. Eu estava pegando no trinco da porta para ir lá confrontar o sujeito, quando ela me empurrou para o lado e falou que não era para eu me meter, que ela resolveria. Não tive tempo para nada, porque ela saiu pelo portão, falou não sei o que pro cara, depois meio que foi empurrando o cara para dentro do carro. Só que em vez de despachá-lo e voltar para casa, não. Entrou no carro também e os dois foram embora. Não precisava ser muito esperto para perceber o que tinha acabado de acontecer ali. Eu não sabia os detalhes, mas era preciso ser muito inteligente. Aquilo que eu desconfiei desde o começo era verdade. E nem podia deixar de ser. Vamos convir. Ela tinha outro. Ela estava metida com outro. Devia estar metida com outro desde quando me deixou. Devia ter acontecido alguma coisa entre os dois. O cara devia ter pisado na bola com ela, feito alguma coisa. Por isso que ela estava triste, melancólica. Devia ter brigado com aquele verme. Não era melancolia do passado, saudade da nossa casa, da nossa família. Era nada. Era porque tinha brigado com aquele palhaço. E essa constatação simplesmente acabou comigo. Eu sou tão idiota, eu sou tão bobo. Que quer saber? Ainda fiquei esperando para ver se ela voltava. Depois ela mandou mensagem.
dizendo que não era para eu esperar. Ela tinha desistido de dormir ali. Depois me explicaria tudo. Me explicaria tudo. Explicaria o quê? Para quê? Eu tinha visto o filme. Ela estava envolvida com outro homem. Já devia estar há muito tempo, desde quando me deixou. Todas aquelas vezes que a mãe dela dizia que ela tinha saído com as amigas, tinha saído com a amiga coisa nenhuma. Estava dormindo com o cara. Posso ser bobo, mas também não chega tanto. E naquele dia ela estava triste, repito. Não era porque estava com saudade da nossa vida em família. Ai, às vezes eu acho até que sou uma tonta por ter te deixado. Você me tratava... Devia ter sido tratada mal por aquele canalha. E aí sentiu falta de ser tratada bem. Mas era só enquanto ele não voltava. Ia atrás dela, como ele foi. Fazer aquele fiasco na frente da minha casa. Aquele papelão que eu acabei passando. Por causa desse verme e dessa mulher. Estava triste por causa dele. Não era por minha causa. Nem por causa do filho. Nem por causa da família. Nem por causa da nossa casa. Ou do modo como eu a tratava. Ai, você sim me tratou bem. Que tratou bem? Você adora ser tratada mal? Esse cara deve até te bater. Parece que é desses que as mulheres gostam. Por isso você estava toda sentimental. O cara deve ter te dado uma esnucada. Ou ter saído com outra. Aí você sentiu saudade de quando era tratada bem. Mas só durante 5 minutos. Aí o canalha vai atrás e você vai... Até sonhei que a gente poderia acabar se reconciliando. Fiquei te olhando na cozinha, de frente pro fogão, fazendo a nossa comida. E cheguei a sonhar, olha a nossa vida de volta. Olha o nosso casamento, nossa família. Eu, minha mulher e o nosso filho. Tudo ilusão. Tudo bobagem da cabeça de um idiota. De um cara estúpido, que é o que eu sou. Estúpido. Ela falou que ia dormir com o nosso filho. Mas bastou aquele canalha aparecer para ela voltar rastejando. E ainda por cima me fez passar aquela vergonha na frente dos vizinhos. Todo mundo viu aquele infeliz dizendo que amava ali na frente do portão. E atirando da minha casa mais uma vez. Será que eu merecia isso, meu Deus? Não me responda. Uma vez, pelo menos, eu te perguntei 1 milhão de vezes. Será que eu merecia isso?